Estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre a série documental O Brasil que Dá Certo, os bastidores do Plano Real. Você que acompanha o Oeste Sem Filtro já sabe, toda terça-feira você tem um encontro marcado aqui com a gente para conversar sobre essa série documental. Aqui comigo, como sempre, nosso querido Guilherme Fiuza, direto do Rio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Paulo Leal. Boa noite, Marcos Lins. Boa noite a todos. E aqui no estúdio, professor Marcos Lins, diretor do projeto. Seja muito bem-vindo, Marcos. Eu que agradeço estar aqui mais uma terça-feira falando desse projeto tão especial, com a sua companhia que eu adoro, minha amiga Paula e meu amigo Fiuza. Para a gente lembrar, né, para lembrar quem está em casa nos acompanhando, toda terça-feira um episódio inédito é liberado. Estamos no 8º episódio dessa série documental que tem 14 capítulos. Então você que está acompanhando aí desde o início, é só entrar em oestecursos.com e você já pode acompanhar esse 8º episódio que a gente vai conversar um pouquinho aqui, bater um papo. Mas antes, eu vou pedir para a produção exibir o trailer desse 8º episódio para a gente depois bater um papo. Em 1994, o Brasil viveu durante 4 meses com 2 moedas, o Cruzeiro Real e a URV. A inflação continuava galopando na moeda antiga, enquanto a URV ia convertendo os preços da economia ao valor estável, cortando o contágio inflacionário. Se o indexador funcionasse e a população acreditasse nele, as negociações espontâneas na praça iam polir os excessos. A tática era simplesmente jogar o vírus da URV na corrente sanguínea da economia e deixar que ele se espalhasse. O sucesso da implantação da nova moeda não foi um trabalho de gênios sobre uma prancheta. Foi uma guerra sangrenta contra os especuladores que tentaram reduzir o real a pó no instante do seu nascimento. Marcos, vamos convidar quem está nos acompanhando aí a aproveitar a promoção da Revista Oeste. Tem promoção essa semana também, né, Marcos? Está estendendo, a gente não sabe até quando, mas temos essa promoção valendo. O Dia dos Pais está chegando aí, uma boa dica de presente para quem está nos acompanhando essa série documental, né? Não, exatamente. Pode parecer papo de vendedor e não é, porque nós não somos do marketing, a gente costuma falar isso aqui. Então, o marketing ainda está colocando esses 20%. Então, eu digo para você que está assistindo a gente, aproveite esses 20%, colocando lá no cupom 8º episódio, tudo junto. E como você disse, Paula, está chegando o Dia dos Pais, é um excelente presente. Os pais vão adorar receber nessa série documental escrita, né, e narrada pelo Guilherme Fiuza, e que é um presente que vai durar ainda bastante tempo, porque a gente passou da metade, mas é um presente que vai durar mais uns 2 meses aí, no mínimo. Então vale a pena você que está assistindo a gente aproveitar agora e ir lá fazer essa compra colocando esse cupom. E é verdade, a gente não sabe até quando vai continuar essa promoção, Paula. Perfeito, então é só entrar em oestecursos.com, então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Se você adquirir, investir nesse curso hoje, você já consegue maratonar 8 episódios, né, Marcos? E toda semana, todas as terças-feiras, um novo episódio é liberado e você pode acompanhar esse bate-papo aqui tão bacana. A gente vai acompanhando aí, né, o desenvolver desse Plano Real todas as terças-feiras aqui, logo depois de Oeste Sem Filtro. Bom, eu quero aproveitar, então, pedir para você fazer aí uma introdução do que trata esse 8º episódio, porque lá em 1994, eu era uma mocinha ainda, o Brasil ele viveu então por 4 meses com 2 moedas, o Cruzeiro Real e a tal da URV, né? E essa primeira parte desse 8º episódio, ele mostra como a população, de certa forma, comprou a ideia da URV. Então, conta pra gente um pouco mais dessa parte aí da implantação do Plano Real que trata o 8º episódio. Paula, esse episódio é muito interessante. Eu diria que dos 14 que eu já trabalhei, esse é um dos mais impactantes, né? Como o Fiuza já colocou lá no teaser, é uma guerra sangrenta. Estava chegando a hora do real entrar em ação. A gente já viu como foi difícil, né, até esse momento para esse grupo que o Fiuza nomeia de bunker conseguir implementar todas as medidas. E estava chegando a hora. Mas o Fiuza O Fiuza escreve muito bem, é um gênio da literatura, ele coloca no chamaria de prólogo, né,
O Gustavo Franco teve que enfrentar um outro desafio antes de enfrentar os problemas, que é um casal. É bacana acompanhar essa história que acontece dentro, permeia o episódio. Um casal apaixonado, né, que trabalhavam juntos no Banco Central e rompem a porta do escritório do Gustavo Franco. E o Gustavo Franco ainda teve que lidar com essa situação amorosa, que ele teve vontade até de falar o que eu tenho a ver com isso. Mas ele percebeu que no lugar de chefe, né, e naquele momento ele também teve que lidar com isso. Então tem essa história que permeia o episódio, que vale a pena acompanhar para que vocês saibam também o término desse relacionamento amoroso que acontece, mas não é esse o foco, obviamente, desse episódio. Esse episódio fala, de fato, dessa guerra sangrenta. O teaser deixa claro, o Plano Real não foi um projeto, um produto, um resultado de gênios sob a prancheta, mas sim foi o resultado de uma guerra sangrenta contra especuladores que queriam transformar em pó o real antes mesmo do seu início. E é essa a preocupação, né? E é essa batalha que a gente vai narrar no 8º episódio. Então, no início do episódio, mostra o povo comprou. E eu me lembro disso. Eu também era um jovem rapaz, Paulo Leal. Eu também era um jovem rapaz e me lembro bem da questão do RV. Eu me lembro bem. E o povo realmente virou algo normal. 4 meses parece pouco, a gente falando agora, mas não. Em 4 meses, o povo se acostumou com aquilo. Porém, eles iriam sofrer muitos ataques. Então, a primeira parte que eu separo aqui, o primeiro ataque que esse pessoal do Gustavo Franco, o pessoal do Banco Central, do Ministério da Fazenda, foi o supermercado. O supermercado, todo mundo lembra das famosas maquininhas, que ficava remarcando o preço. E aí, a URV era uma tabela que todo dia saía, né, a URV mantinha o valor dela ali, um ARV, só que o valor do Cruzeiro Real em relação ao ARV que mudava. Eu gostaria, Paula, que botasse de novo aquele comercial, porque eu vou explicar mais ou menos qual foi o primeiro embate que eles tiveram que enfrentar, vai ficar mais claro para quem está acompanhando a gente. Perfeito. Roda então o intervalo lá de 1994, né, Marcos? Isso. Você está acostumado com o Cruzeiro. Cada vez que você vai às compras, os preços são maiores. Não param de subir. Mas agora existe a URV. E com ela, você fica sabendo o real valor das coisas. E enquanto o real não chega, você ganha tempo para se adaptar à nova moeda. Porque quando o real chegar, não vai ter mais Cruzeiro. Não vai ter mais URV. Não vai ter mais inflação. Real. Está nascendo a sua moeda. Então, vocês conseguem reparar que a URV ela mantinha, mas tinha uma diferença do Cruzeiro, né? O Cruzeiro Real em relação ao RV. E o primeiro desafio foi o seguinte: quando o supermercado comprava lá do fornecedor uma lata de ervilha, como a gente viu ali, ele comprava, sei lá, por 2.000 cruzeiros reais. Esse era o valor. Só que tinha inflação. E a inflação ia comendo esse valor. Então, se você comprasse essa mesma lata um mês depois, essa lata não valia mais 2.000, valia 1.000. E qual era o desafio, então, do Banco Central? Era conseguir fiscalizar para que na hora da venda o valor não fosse o da compra do fornecedor, porque você carregaria os 45% para lá. Você tinha que mostrar esse valor já desvalorizado, o valor real, não da moeda real, o valor real era aquele valor de 1.000. E eles tinham que fiscalizar aquilo. E aí eles tinham chamado Departamento da Porrada, que vocês vão ver. Eu vou esquecer o nome, não posso me esquecer o nome do chefe desse Departamento da Porrada, pelo amor de Deus. É o José Milton Dallari, que era o secretário do acompanhamento econômico. Ele tinha que acompanhar, então, essas manobras do supermercado para evitar que essa inflação ela fosse jogada lá para frente. E ele tinha alguns métodos, por isso que era o Departamento da Porrada. Ele mandava blitz da Receita Federal, ele atrasava a restituição do imposto, ele abaixava, pedia para abaixar o imposto de importação. Você não quer abaixar esse valor não? Enchia de produto chinês. Então, essa foi a primeira grande batalha que esse pessoal, dessa guerra sangrenta que a gente vai ver no episódio, que, claro que no episódio isso é explicado de maneira mais detalhada. O segundo, depois dessa, foi a discussão jurídica, porque muitos supermercados, o setor imobiliário entravam com ações falando que o RV era ilegal.
E mais uma vez, dentro do Banco Central, eles tinham o Eduardo Jorge, que era um assessor do Dall'Ari, que fazia esse acompanhamento junto com os juízes, porque os juízes também não entendiam o direito. O juiz não é obrigado a entender tudo do RV. Então ele acabava esclarecendo o que era o RV e com isso ele conseguiu manter a legalidade do RV. Então teve essa batalha contra o supermercado, teve essa batalha judicial e isso era subterrâneo, mas tinha uma guerra à luz do dia que precisava do apoio do povo, que era o call center que eles tinham com mais de 300 pessoas que, Paula, recebiam mais de 20 mil ligações diárias de perguntas muito aleatórias, que eu sei o trecho que vai passar, eu vou deixar passar no trecho as perguntas aleatórias que são interessantes, que eu quero que o Fiuza comente, mas essa proteção ao povo funcionou, porque o povo ligava e buscava esse apoio junto ao Banco Central e o Banco Central, ele atendia. E quando a pergunta era séria, eles levavam tão a sério essa questão que eles mudavam até a própria medida provisória da URV. Então, essa primeira parte, né, desse episódio mostra, então, como até a véspera, praticamente, eu vou falar da véspera do Real, que é uma batalha icônica, mas até perto da véspera, como que eles enfrentaram muitas dificuldades e venceram. Então, é esse o começo do episódio. Esse episódio é um dos mais bacanas para mim, porque é o episódio que vai implementar, né, de fato, a moeda do real. Vários desafios aí pela frente, hein, Marcos? Sim. A gente vai comentar, mas eu vou pedir para a produção exibir um trechinho do 8º episódio para o Fiuza comentar aqui. No call center do Banco Central, ao contrário do departamento da porrada, o expediente era na superfície à luz do dia. Logo, seriam mais de 20 mil ligações diárias, trazendo todo tipo de gente e de dúvidas ao batalhão de 300 atendentes. Cada um deles estava orientado a só desligar o telefone quando o cidadão do outro lado estivesse plenamente satisfeito. Coelho ficava a postos no salão para dissolver dúvidas mais cabeludas e, eventualmente, atendia ele mesmo o telefone e chegava a se divertir com a variedade de solicitações. Não, meu amigo, nós não damos a cotação do paralelo. Como? O resultado da loteria? Não, minha senhora, foi engano. Contrato de crédito do Sistema Financeiro da Habitação na modalidade de equivalência salarial? Quer saber como fica? Boa pergunta. De que estado o senhor está ligando? Posso anotar o seu telefone? O plano tinha chegado a esse grau de meticulosidade. O procurador-chefe do Banco Central rabiscando no papel o nome de um entre milhares de contribuintes para desfazer pessoalmente sua dúvida e lhe telefonar de volta. Fora as chamadas de apostadores da Loto, as ligações do público eram pertinentes e até decisivas. Mais de uma vez, a dúvida de um cidadão apontou uma falha na medida provisória e levou o governo a reeditá-la com a correção. Ao fim da primeira semana de vigência da URV, com o país na ponta da linha, tomando o pulso da população a cada instante pelo 0800 do Banco Central, monitorando a evolução do seu vírus pelos terminais de computador, pela TV, pelas calçadas e prateleiras, os homens do bunker sentiram nas tripas a certeza: o plano tinha funcionado. Fiuza, vamos lá, quero te ouvir. Esse recorte aí que a gente selecionou mostra que realmente a instalação, a criação desse call center com mais de 300 telefonistas, né, tirando dúvidas, 20 mil ligações por dia e muitas dúvidas pertinentes que inclusive fizeram aprimorar ali o plano, mostram como a população realmente comprou a ideia da URV. O que mais você pode destacar aí desse trecho, Fiuza? Pois é, Paulo, a gente tem essa preocupação sempre nesse produto, né, que a gente está oferecendo, nessa série, de mostrar como é difícil governar, como é difícil fazer uma reforma desse tamanho e por que deu certo. Então, a gente está justamente trazendo essa perícia, essa meticulosidade, né, essa operação que, se você visse, talvez, eu não sei se tem alguma apostila e alguma cartilha, é uma operação desse tipo. Olha, centenas de especialistas de verdade, não de araque, estarão na ponta da linha atendendo ligação de todo mundo. E a gente, inclusive, mostra, né, que, evidentemente, você abrindo contato para o público, você tinha possibilidade até de trote, né, e de ligações equivocadas também. Aí você pensa, dá certo? Poderia dar certo? Isso aí é espírito público.
E isso aí é perícia, né? Isso é forma engenhosa de governar e de fazer uma reforma. Eu vou só fazer um rápido complemento ao que o Marcos Lins falou no primeiro comentário dele sobre um caso que seria prosaico, que eu descrevo na série, da questão de um casal que aparece com um problema amoroso. E é problema porque eram amantes, né? Então, eram 2 funcionários graduados do Banco Central que chegam ao diretor da instituição para falar sobre um caso de adultério, né, que os une, mas que é dramático porque vazou. Isso aí não é uma firula, isso aí não foi feito, essa história não está contada, evidentemente, preservando, né, totalmente a identidade dos envolvidos, ela não está contada para fazer uma firula, é para mostrar como é que é o poder por dentro, como é que é difícil, num momento crucial, né, o diretor do Banco Central ali, esperando justamente os ajustes e, eventualmente, até o furo no casco da URV, que estava sendo colocada na rua nessa grande regência, né, de uma manobra gigantesca e portentosa e muito ambiciosa. Então, ele recebe um caso sui generis, envolvendo altos funcionários, e ele tem que resolver. E ele resolve esse caso. Então, isso foi trazido não para dar aí um tom de folhetim, né? Isso esse esforço justamente que a gente tem de entrar, de mostrar por dentro o poder, de mostrar o governo por dentro, como é difícil governar, e evidentemente que a nossa intenção aqui é ajudar as pessoas a entender e a fazer suas escolhas políticas, né? Bom, voltando então a essa questão da forma engenhosa como se colocou uma moeda, 2 moedas em circulação, na verdade 2 moedas em vigência, uma em circulação com a inflação e a outra guarnecendo o valor real das coisas e da própria moeda. Você veja, Paula e Marcos, vocês vejam o seguinte, aí você tinha que ter um padrão de excelência dentro do Banco Central para que isso pudesse funcionar. E aí eu quero lembrar que nós estamos no Banco Central, que acaba de receber uma faxina no ano anterior, com a chegada do então presidente do Banco Central, Pedro Malan. Esse Banco Central aí, capaz de fazer essa ópera, digamos, né, de atendimento à população, de aprimoramento de uma grande reforma, em linha direta com a população, sem susto, sem carta na manga. Isso aí é o Banco Central do Pedro Malan. É o Banco Central da eficiência. Nós já contamos, quem está acompanhando a série já sabe, já viu a faxina que foi feita, especialmente enxotando afilhados de políticos graúdos. Então, e aqui a gente faz sempre, né, Marcos, a ressalva que o pessoal começa a ficar, né, uma pequena fração, mas começa a ficar nervoso nessa hora. O Pedro Malan, ele está falando bem do Pedro Malan. Então a gente já faz aqui a ressalva do álbum de figurinhas, para o pessoal que gosta de colecionar o bonzinho e o malzinho. Então, este Pedro Malan, que nós trazemos mostrando um fato histórico altamente virtuoso, é o mesmo que na eleição passada disse não ao seu próprio legado, a esse mesmo próprio legado. Entenderam como é que a gente não está fazendo aqui, né, nenhuma exaltação a figuras partidárias ou ideológicas, né? E por que eu digo que o Pedro Malan, na última eleição, virou as costas para o seu próprio legado? Porque hoje, no Banco Central, ocorre justamente, está começando a ocorrer, como todos acompanham, uma definição de taxa de juros, possivelmente sob influência política, o que é mortal para qualquer política monetária e é mortal para qualquer atitude de país que quer combater a inflação de verdade e não com populismo. Então, o que a gente vê são decisões recentes de taxa de juros que estão aparentemente acompanhando a vontade de um presidente da República que bate boca com o presidente do Banco Central. Isso aí é um ambiente oposto a esse virtuoso que nós estamos chamando a atenção na nossa série. Isso é justamente esse ambiente em que você deixa de lado a técnica e passa a usar a demagogia. Só pode ser
né? Você gritar de fora lá a taxa de juros que você quer, você vir com, de alguma forma, jogando o público contra o Banco Central, dizendo que é elitista, que não se preocupa com as pessoas que sofrem, etc. Isso aí não pode ser uma política pública com base técnica. Então, você veja, essa diretriz de hoje, que é altamente preocupante, quem é sincero deve admitir isso, ela foi apoiada pelo Pedro Malan. Vejam, então, assim, além de fazer sempre a ressalva aqui do álbum de figurinhas, com isso eu quero reiterar o propósito desta série O Brasil que dá certo. É olhar para os fatos, olhar para as medidas que deram certo, entender por que elas deram certo e se o fulano, Beltrano ou Ciclano depois viraram o fio, né, depois mudaram de escudinho ideológico, o problema será deles se a opinião pública tiver compreendido bem o que foi feito e de que maneira foi feito. Fiuza, você trouxe essa questão do momento atual, né, dessa tentativa de interferência política no Banco Central hoje. E na série, nesse 8º episódio, tem um conflito aí na equipe econômica que parece que quase adiou por 2 anos o nascimento do real. O que esse episódio significaria aí para o Brasil de hoje, Fiuza? Paula, significaria inflação e significaria que o Brasil não teria a moeda estável que tem praticamente sozinho no continente. Você veja, a URV estava funcionando, ou seja, a população estava acreditando naquela referência de valor. E ela acreditou por 4 meses até a implantação da moeda propriamente dita. Parte da equipe, para mostrar de novo que a gente não está fazendo aqui uma elegia, né? A gente não está dizendo, olha, esses iluminados, né, que são melhores do que todo mundo, são os heróis imortais. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está mostrando que estava sendo bem feita essa regência, essa operação dificílima de corte da correção monetária, de corte da memória inflacionária no tempo, né, para salvar o valor real das coisas e do seu dinheiro, como até hoje, com uma moeda estável, a gente pode dizer que esse valor está preservado. E aí apareceram as vozes importantes, influentes dentro da equipe econômica, dizendo, bom, e é claro, dentro do partido, do PSDB, que alguns, né, uma fração pequena aí dos que nos acompanham, que estão de olho no álbum de figurinha, fica assim, esses caras estão meio tucanos, esses caras estão fazendo propaganda do Fernando Henrique, né? Tem uma fração cada vez menor de distraídos, né? Mas aí a gente vem e mostra com toda boa vontade aqui. Não, no PSDB tinha também gente querendo, naquele momento, aproveitar que a URV estava dando certo e levá-la para uma vigência até de 2 anos. Não só no PSDB, entre técnicos da equipe econômica e entre economistas respeitados na época. Por que isso seria o naufrágio, na minha opinião, seria o naufrágio dessa reforma monetária? Porque o Brasil sempre perde, e todo mundo sempre perde, quando aposta no signo do provisório. O signo do provisório é muito tentador, porque você não precisa fazer a reforma até o fim. Você faz ali até a primeira curva, dá aquele perfume, dá aquele cheirinho e tal, as coisas estão indo bem, e você deixa ali, deixa aquela gambiarra funcionando, e vai colher os seus eventuais frutos políticos. O plano cruzado, que já não era tão bom em termos de formulação, mas ele foi para o brejo no momento em que os políticos espertos, entre muitas aspas, resolveram colher os dividendos políticos, artificializando o congelamento de preços para dar aquela sensação de poder de compra artificial, e tudo foi para o brejo. Na minha opinião, era isso que aconteceria se vencesse essa corrente, né, dentro da equipe, de prolongar a vigência da URV por até 2 anos para passar a eleição, etc. Eu acho que aí é claro, né, que os parasitas, os oportunistas, os sabotadores, que estão sempre aí, todos os períodos históricos, eles estão aí muito atentos, vigilantes, preparados, né? E os parasitas são muito preparados. Então, eles estariam, é claro, bicando toda aquela reforma, e aí tudo isso que foi possível
ultrapassar, né, das tentativas de trazer de volta a correção monetária, de trazer de volta os que ganhavam com a inflação. Isso, evidentemente, acabaria fazendo esse navio virar e a gente perderia a oportunidade dessa grande reforma. Marcos, agora vamos falar um pouquinho sobre a segunda parte desse 8º episódio que já está disponível para você em oestcursos.com. Nessa segunda parte, a gente falou de alguns desafios, agora mostra outros desafios aí da equipe econômica, entre elas como transformar a URV em real. Era um desafio. Houve aí até a tentativa de prolongar a URV por 2 anos, como disse o Fiuza, a síndrome do provisório, da gambiarra brasileira. Ainda bem que eles não toparam, né? Não, exatamente. Eu gostei muito do termo que o Fiuza, eu dei uma risada aqui, que ele chamou de distraídos. Né? O pessoal que está acompanhando a gente, já no 8º episódio, ainda está achando que a gente está fazendo aqui propaganda de PSDB, efetivamente é um distraído. Fiuza, você tem total razão em chamar essas pessoas distraídas. Tanto é que essa segunda parte eu vou iniciar falando exatamente disso que o Fiuza acabou de dizer. Existia dentro, desse grupo político pessoas que queriam manter o provisório. Então, foi o fogo amigo. É uma guerra sangrenta. Eu acho que isso define muito bem esse episódio, essa guerra sangrenta, sabe, Paulo? E o que eles queriam era manter o provisório porque o interesse político estava querendo prevalecer, sobre uma questão técnica, de um grupo técnico que fez um plano econômico sério. Eles falaram assim, cara, qual o pensamento do político? Ganhar a eleição. Eles sempre pensam de maneira muito imediata. E é uma pena que muitos eleitores ainda acreditam muito nisso, sabe, Paulo? A gente tem muito plano de governo e muito pouco projeto de Estado. O Plano Real foi um plano de Estado, foi feito para durar. E eles sabiam que tinha um tempo para que aquilo fosse... A URV, ela tinha um tempo de validade. Então, a gente precisava fazer isso naquele momento, aquele grupo precisava fazer naquele momento para dar certo. Em compensação, o outro grupo, um grupo político, pensando muito mais na eleição que estava se aproximando, o Fernando Henrique já era candidato, e esse grupo estava assim, não, por que a gente não empurra mais uma vez isso, vai empurrando com a barriga, vai deixando isso rolar, porque assim a gente consegue vencer as eleições, porque a gente conseguiu estabilizar, a gente entra no primeiro ano do governo, tenta fazer as famosas reformas, que no início de qualquer governo é mais fácil passar, para quem sabe depois a gente realmente faz essa mudança. Mas o bunker bateu o pé. Pedro Malan falou, não, a gente vai manter, o Gustavo Franco, a gente vai manter o que estava programado e em julho vai começar de fato o Plano Real. Então eles tiveram que vencer também essa batalha interna, que a gente não está fazendo propaganda para PSDB coisíssima nenhuma, a gente está fazendo um recorte histórico sério de pessoas sérias que depois, como o Fiuza já trouxe aqui, foram trair seu próprio legado apoiando políticos e outros economistas que pensavam de maneira bem diferente deles naquele momento, Mas as pessoas mudam e as pessoas às vezes não mudam para melhor. Bom, mas chegamos na véspera do lançamento. A véspera do lançamento, que é o que o Fiuza vai comentar aí no final, foi uma tensão danada. Porque o que acontece? Eles iriam especular. Ou eles teriam que lidar agora com o mercado e com especuladores. Perfeito. A gente está falando lá de 30 de junho de 1994. O Real lançou em 1º de julho, Exatamente. Na véspera, esse grupo de especuladores, eles iriam investir pesado na compra do dólar. Por que o dólar? A liquidação da compra do dólar demorava 48 horas. Nessas 48 horas, como a gente tinha uma inflação galopante, eles ganhavam cerca de 3%. Iam ganhar limpo, porque a inflação acabaria no dia seguinte. Ia começar o Plano Real, inflação zero, não ia passar a inflação para o real, e eles conseguiriam 3% limpo, simplesmente em um dia. Aquilo é muito dinheiro. Se você pensa em 100 dólares, não é muito, mas a gente está falando de bancos que vão investir milhões, bilhões, vão comprar muitos dólares e com isso eles vão lucrar muito. Isso era muito preocupante para o Gustavo Franco e sua equipe. E era preocupante por quê? Porque eles compravam dólar também. O Banco Central, naquela época, ele fazia o controle da cotação do dólar comprando o dólar do mercado. Agora, imagina, se naquele dia, no dia 30, o Banco Central comprasse o dólar, mas os especuladores comprassem dólar, ia acabar o dólar no mercado. E a lei de oferta, que a gente tem ali de procura. Se você tem
pouco dólar, você tem pouco dólar no mercado, o dólar sobe. Isso ia fazer com que a cotação explodisse e ia prejudicar muito o lançamento do Plano Real, e Gustavo Franco estava muito preocupado com isso. E Gustavo Franco, então, ele prepara um contra-ataque a esse mercado. Ele fala, eles estão pensando que eu vou cair na deles? Então tá. Então esse dia começa muito tenso, e eu vou deixar essa deixa para o Fiuza, eu não vou responder essa parte, vou deixar para o Fiuza. Chega um determinado momento, às 2h30 da tarde, era o horário que o Banco Central fazia intervenção lá no mercado para comprar dólar. E aí, essa assessora, por isso que o Fiuza apontou que esse caso romântico que vai permeando o episódio não está ali de firula, realmente, porque vai até o final, tem que assistir para entender todo o contexto. Pergunta para Gustavo Franco. E aí, o que a gente vai fazer agora? E o Gustavo Franco tem uma resposta que pega todo mundo de surpresa e faz com que o Plano Real ele nasça no dia seguinte, bonito e saudável. Mas eu vou deixar para o Fiuza ele explicar todos os meandros dessa véspera do lançamento do Plano Real. Nossa, tem até suspense aí nessa série, Marcos. Gostei. É isso. Bom, antes do Fiuza contar como é que o Banco Central, Gustavo Franco, enfim, conseguiram vencer essa batalha contra a especulação, quero convidar aí você que está nos acompanhando a adquirir e investir nessa série documental hoje com 20% de desconto. É só você inserir o cupom 8º episódio, tudo junto, em caixa alta, para você aproveitar esse descontão presente aqui da Revista Oeste. Dia dos Pais está chegando, próximo domingo. Tá aí uma oportunidade, uma dica de presente para você aí presentear, fazer uma surpresa para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô. Eu tenho certeza que ele vai curtir muito e vai ser um programa, inclusive, que você que está aí nos acompanhando vai poder fazer com seu pai, com seu tio e discutir economia de uma forma que tem suspense, tem diversão, tem piada, tem essa picardia do Guilherme Fiuza, que realmente faz toda a diferença na contagem aí dessa história, né? Que trouxe, implantou um plano que há 30 anos traz estabilidade para um país que é totalmente instável, né, Marcos? Então, corre lá em oestecursos.com, então é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, segue o passo a passo e você aproveita, então, esse desconto de 20%. É só incluir no cupom, escrever 8º episódio, tudo junto, para você ter direito a esse desconto. E também quero lembrar você que está nos acompanhando aqui desde o início, já falamos, mas vale a pena lembrar, que a Revista Oeste também disponibilizou o primeiro episódio totalmente gratuito. Está aqui no canal da Revista Oeste no YouTube para você conferir daquilo que nós estamos falando já há algumas semanas. Então, nada como você degustar esse primeiro episódio da série para entender de fato do que nós estamos falando. É só procurar aqui no nosso canal. Você consegue assistir ao primeiro episódio. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Bom, agora eu vou jogar para o Fiuza contar como é que o Banco Central conseguiu vencer essa batalha contra os especuladores aí para que o real nascesse descolado, né, livre da inflação. Fiuza. O Marcos Lins é o diretor dessa série, é brilhante, e ele já explicou muito bem praticamente tudo. Só vou contar o ato final. O Banco Central, nesse momento, estava comprando dólares para controlar a cotação e a decisão foi não comprar. A decisão foi o Banco Central não atuar no mercado esse dia, o que era uma decisão sem precedentes, atuava para comprar ou para vender. E nesse dia, essa decisão, que é uma decisão puramente tática, e a gente traz essas questões para mostrar como a operação de medidas importantes, né, no governo, de quem sabe governar, de quem tem coragem, de quem tem espírito público e perícia, né, como são medidas detalhadas, né? Então, nesse momento foi exatamente isso. O Banco Central não foi às compras, e o dólar derreteu, no jargão do mercado. O dólar derreteu e aqueles que estavam fazendo posições milionárias em dólar, achando que o Marco já explicou tudo, achando que iam ganhar os 3% e que seriam, em 2 dias, que seria uma barbaridade, porque na nova moeda não tinha inflação, né, e eles iam então ganhar limpos esses 3%, que seria um ganho milionário. Várias instituições fizeram essas posições em dólar na malandragem e perderam muito dinheiro, porque com a manobra do Banco Central o valor da moeda norte-americana derreteu, né, foi lá para baixo,
e eles perderam tudo. Agora, a gente mostra também que algumas instituições zeraram as suas posições em dólar, percebendo o que estava acontecendo, e essas aí se deram bem. Isso tudo era controlado, era observado ali de dentro do Banco Central, porque naquele momento, evidentemente que se sabia, hoje esse termo até não é tão usado, mas assim, o ataque especulativo contra moedas emergentes, moedas em ascensão, né, em fase de consolidação, isso era uma coisa bastante comum. E o real, na nossa série a gente vai mostrar, aí os capítulos seguintes, tem algumas dessas guerras, que são guerras planetárias, né, de movimentos de mercado que são chamados de ataque especulativo, onde vem as compras ou vendas, no caso do real, em massa, e é muito difícil, naquela época, muito difícil a moeda resistir àquilo. Ela, dependendo da situação, ela levava um tombo, na Argentina isso aconteceu, e não se recuperava mais, e o seu valor era aviltado, e ela, como instituição, a moeda como instituição, como referência confiável e estável de valor, ela desaparecia, ela ficava aviltada. Então era um negócio muito difícil de controlar. Acontece nesse período aí, nos próximos episódios que a gente vai trazer aqui, acontece algumas vezes, e nesse caso era uma manobra que de fato foi estancada, né, foi contraposta dessa maneira estratégica no último dia antes do nascimento do real. E realmente, se não acontecesse desta forma, qualquer vírus de correção monetária, quer dizer, uma apreciação do dólar em relação ao real naquele momento, poderia ser um problema ou até uma tragédia. Porque, volto a dizer, essa questão de você mudar de moeda, de você fazer um fosso entre o passado e o futuro, de você cortar uma inércia inflacionária que acaba com o valor do seu dinheiro, isso aí nem é só a parte de gestão monetária. Isso aí é uma gestão de expectativas. Isso aí você praticamente reger uma sociedade, reger as expectativas de uma sociedade sobre confiar ou não confiar, né? Então é claro que qualquer vazamento ali de valor, de desvalorização, a moeda poderia nascer já ferida de morte. Perfeito, eu vou pedir para a produção exibir novamente o trailer desse 8º episódio, que já está disponível em oestcursos.com. Vamos lá. Em 1994, o Brasil viveu durante 4 meses com 2 moedas, o Cruzeiro Real e a URV. A inflação continuava galopando na moeda antiga, enquanto a URV ia convertendo os preços da economia ao valor estável, cortando o contágio inflacionário. Se o indexador funcionasse e a população acreditasse nele, as negociações espontâneas na praça iam polir os excessos. A tática era simplesmente jogar o vírus da URV na corrente sanguínea da economia e deixar que ele se espalhasse. O sucesso da implantação da nova moeda não foi um trabalho de gênios sobre uma prancheta. Foi uma guerra sangrenta contra os especuladores que tentaram reduzir o real a pó no instante do seu nascimento. E o nosso bate-papo está chegando ao fim. Quero agradecer muito a Guilherme Fiuza por mais essa aula agora do 8º episódio, hein, Guilherme? E a gente vê que todo episódio tem aí um desafio sempre a ser batido, a ser vencido. Realmente é uma história que merece ser contada, né? Porque, enfim, é uma história recente, pouco explorada, e a gente vê que cada episódio ali foi suado para a gente conquistar uma moeda estável como nós temos aí há praticamente 30 anos, né, Fiuza? É isso aí, Paulo. A gente apresenta esse material realmente com uma expectativa pedagógica, né? Eu digo, eu não sou professor, não sou especialista, não sou doutor, então eu não dou aula, né? Eu fiz uma reportagem e apresento isso de uma maneira que eu acho que é pedagógica, e sim, as pessoas podem aproveitar como aprendizado, né? Então, a gente tem essa expectativa e chamando a atenção pelo seguinte: por que é tão importante esse período, né, que nós estamos assinalando? Por que nós escolhemos esse período? Por que nós mergulhamos tanto nesse período? Porque você veja que hoje, e não só hoje, nos últimos anos,
quantos atentados contra a moeda aconteceram no Brasil? E atentado contra a moeda, eu quero dizer assim, contra a organização econômica do país. Ou seja, a parte de responsabilidade fiscal, a parte de gestão monetária do Banco Central, que nós acabamos de falar, né? Quer dizer, quantas pedaladas, quantas patinadas, quantos furos no teto nós temos visto aí, e a moeda até aqui, pelo menos, permanece impávida praticamente, a gente pode dizer. Por que isso? Porque isso é um encanto, é uma varinha de condão? Não. Isso é porque os alicerces foram muito bem colocados nesse período que nós estamos mostrando. Só que eles não são invencíveis, eles não são inexpugnáveis. Isso aí, com o tempo, né? Se a corrosão, a erosão, a traquinagem, o parasitismo, o populismo, a demagogia, a sabotagem, né, se sobrepõe à construção, ele acaba ruindo. Mas não ruiu até hoje, né, nem nos atentados de política monetária, nem nos atentados de política fiscal, porque os alicerces foram muito bem colocados. É um grande prazer, Paula, estar aqui com você. É sempre aqui na sequência do Oeste Sem Filtro, que é um programa imperdível. Agradeço também ao diretor da série, Marcos Lins. Queria só anotar que esse comercial da URV, né, que foi muito bem aí recuperado pelo Marcos, ele tem a narração do grande ator Reinaldo Gonzaga, por quem eu tenho uma grande admiração, e também corrigir uma fake news, né? A Paula Leal disse que em 1994 ela era uma mocinha. Isso é fake news, ela era uma menina, uma criança. Éramos todos muito jovens, Fiuza, é isso. Marcos Lins, obrigada mais uma vez. Gostei do suspense que você trouxe aqui hoje para o 8º episódio. Muito bom. E esperamos você na próxima terça-feira. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você aqui, minha amiga Paula, meu amigo Fiuza. Eu gosto muito de estar aqui divulgando esse material, porque esse suspense não fui eu que fiz, não. O Fiuza que traz esse suspense, né, em sua obra. Eu só tento retratar esse suspense, fazendo essa pesquisa de imagem, essa pesquisa e colocando trilha, mas é muito bem escrito, né? Então, fica fácil trabalhar em cima. E terça-feira que vem a gente está junto novamente, se Deus quiser. Bom, é isso aí. Quero convidar você mais uma vez que está aí nos acompanhando a adquirir, investir nessa série documental. É só entrar em oestecursos.com ou então usar esse QR Code que está aparecendo aí na tela, apontar a câmera do seu celular. Dia dos Pais está chegando. Tá aí uma boa dica de presente para você. Te espero na próxima terça-feira aqui para esse bate-papo do 9º episódio. Já estaremos aí no 9º episódio. Lembrando que logo mais às 20h30 da noite aqui no canal da Revista Oeste, As Liberais, eu e Branca Nunes, aqui, nossa diretora de redação, vamos entrevistar a empresária Cris Arcangeli num bate-papo sobre empreendedorismo e inovação. Tá muito bacana, então fique por aqui, maratonando com a gente aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. E eu te espero amanhã, a partir das 5h45 da tarde, em Oeste Sem Filtro. Até logo mais. Boa noite.